Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, pessoal, tudo bem? Pastor, professor Germano, mais uma vez para uma aula. Agora nós estamos retornando para a parte 2 da aula Missiologia Integral Paulina. Nós falamos a respeito de alguns pontos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês aqui. Nós falamos a respeito do que Paulo, como que era a teologia de missão de Paulo, né? E nós vimos que a teologia de missão de Paulo era uma teologia do sofrimento, certo? E que Paulo ele tinha a noção justamente da oikodomia, né? Que era administrar um bem que não pertencia a ele, mas pertencia ao Senhor, certo? Que era algo comum naquela época, lá na cidade de Colosso, certo? Então, Paulo ele fez essa aplicação justamente para os colossenses, para que eles pudessem ter essa noção, né, de administração, de cuidado da obra do Senhor. Então, nós vamos dar continuidade, nesse momento, à nossa aula. Vamos lá. Então, qual a compreensão integral da missão paulina? Né? O que nós entendemos aí por compreensão integral da missão paulina? Então, isso é uma reflexão que eu procurei formular, certo? E nós vamos ver aqui essa resposta agora. Então, vamos lá. Então, olha só. Para Júlio Zabatiero, a missão paulina, ela vai compreender, né? Ela vai integrar o quê? O judeu, o gentil em uma nova humanidade, a natureza criada, os poderes nas regiões celestiais, todo o universo e o ser humano como um todo. Então, a missão integral, respondendo essa pergunta aqui, qual a compreensão integral da missão paulina? A compreensão é justamente abarcar, né, tudo, né, o judeu, o gentil, natureza, poderes nas regiões celestiais, todo o universo e todo o ser humano como um todo. Então, a resposta é exatamente esse posicionamento aqui com relação que Júlio Zabatiero ele coloca, certo? Claro que nós vamos ver aqui com mais detalhe, parte por parte. Vamos lá. A missão integral judeu e gentil em uma nova humanidade. A integralidade da missão tem a ver com a criação de uma nova humanidade. A primeira dimensão da missão integral é alcançar toda a humanidade, independente de cor, raça ou classe social, com a pregação do evangelho. Então, querendo ou não, pessoal, deixa eu ver qual é o livro, tá bem ali, A Missão Transformadora, de David Bosch, né? Ele vai dizer que o intuito de Deus sempre foi, né? Sempre foi a missão a nível mundial. Então, Israel ele tinha que ser o exemplo a ser seguido pelas outras nações. Só que Israel, muitas das vezes, não procurou seguir dessa forma, certo? Precisou vir Jesus Cristo, né? Amadurecer a ideia de justamente dessa missão para outros povos, e veio Paulo, e Paulo foi lá exatamente pregou, né, para os gentios, certo? Então, vocês percebam que a missão integral, ela não tem o quê? Ela não tem uma barreira, certo? Ela alcança toda a humanidade, independente de cor, de raça ou classe social. Então, a missão, ela é justamente o que está lá em 2 Coríntios, né? Se alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura, ou seja, uma nova criação de uma nova humanidade, certo? Quando a pessoa aceita Cristo, ela se torna um novo ser, certo? Uma nova criatura. Então, esse alcance não é somente para judeu, não é somente para um povo específico, mas é para toda a humanidade. Então, esse é o primeiro ponto, a missão integral judeu e gentil em uma nova humanidade. Lembrando que esse termo gentil aqui era todas as pessoas que não eram judeus. Então, para eles era tudo gentil, né? Independente de povo, então tudo era gentil. Então, era um termo bem genérico.
A missão integral à natureza criada não se reflete somente ao ser humano, mas toda a criação. Na teologia paulina de missão integral, a natureza é colocada dentro do alcance da visão missionária do povo de Deus. Então, querendo ou não, pessoal, por muito tempo se surgiu uma teologia que o homem ele tinha que crescer e dominar. E esse dominar era no sentido de o homem destruir toda a natureza, tudo aquilo que foi criado por Deus, né? Hoje existe uma certa interpretação diferente com relação a isso, né? Então, querendo ou não, a natureza, aquilo que Deus criou, geme, né? Romanos vai dizer que a natureza ela geme, clamando, né, para que o Senhor volte. Então, querendo ou não, pessoal, o alcance também na missão integral, ela envolve também a natureza criada. Vamos lá. No hino, missão integral todo o universo. O hino cristológico, Deus é louvado em Cristo, criou todas as coisas nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, e reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, no judaísmo, pessoal, o termo para se referir ao universo é par, céu e terra, né? Então, esse termo nós vamos perceber que também ele envolve, querendo ou não, todo o universo. Então, todas as coisas, né? A palavra de Deus fala que tudo, todos os seres, né? Tudo irá, todo joelho se dobrará. E quando diz que todo joelho, se nós estamos relacionando aqui as coisas invisíveis e as invisíveis. Então, querendo ou não, é tudo, né? E aí, pessoal, ele fala que o alcance da obra reconciliadora de Deus é igual ao alcance de sua obra criadora. A tudo quanto criou, Deus reconcilia. 2 Coríntios 5,19. Pessoal, só um detalhe aqui que o autor ele coloca, né, o Júlio Zabatiero, que não tem a ver com o universalismo ou a apocatástase, né? Foi uma ideia lá de Orígenes, que, segundo Orígenes, ele diz que no final das coisas tudo será restaurado, né? Tudo será reconciliado, então tudo vai voltar ao que era antes, inclusive até o próprio Satanás. Então não é essa ideia da apocatástase ou o universalismo. Então, às vezes nós temos essa noção, né, que a missão integral ela vai envolver todo o universo, mas não é nesse sentido, né? É no sentido de outro sentido aqui que ele está colocando aqui, certo? Mas não é de reconciliar tudo que está aí como era antes, ok? A missão integral, o ser humano como um todo. A ideia do autor de ser humano como um todo é todo o ser humano. Quando ele diz todo o ser humano, pessoal, ele tá colocando aqui a relação quantidade, né? Então, todos os seres humanos, do mundo todo, todos os seres humanos. E o ser humano como um todo, então ele está se referindo aqui à unidade do ser humano, né? Corpo, alma, espírito, aos sentimentos. Então, querendo ou não, a missão ela alcança não somente em quantidade, mas também em unidade. Alcança não somente todo ser humano, né? Mas como o ser humano como um todo. Então, querendo ou não, a missão integral é isso também. Então vamos lá. A missão integral, o ser humano como um todo. Precisamos evitar uma interpretação antropocêntrica do propósito da missão de Paulo, que é apresentar o ser humano perfeito em Cristo. A visão é escatológica, com um olhar ao juízo final. A esperança é pela restauração da plenitude da criação, assim como a criação só veio a existir nele, assim a restauração final só é possível em Cristo. Então, pessoal, o que ele está falando aqui? Que nós precisamos evitar uma interpretação antropocêntrica, onde vem somente o homem, a visão do homem, somente o homem, né? Aonde não existe Cristo, certo? Perdão. Então, ele vem dizer justamente para nós evitarmos esse tipo de interpretação, né? Porque, querendo ou não, hoje existe mais mensagens aí, meus amados e queridos irmãos, que só Jesus na causa. Então, é justamente esse propósito aqui que ele está se referindo, certo? E ele fala o seguinte,
ele fala o seguinte, que... Cadê? A restauração final só é possível em Cristo. Então, a restauração final não vai ser mediante ao pastor Germano, não vai ser mediante aos pastores, ao A, ao pastor B, ao pastor C, mas mediante somente em Cristo Jesus. Então, se não foi restaurado em Cristo Jesus, então não vai ser restaurado, pessoal. Então, querendo ou não, a palavra que Paulo está pregando aqui, ela gira em torno de Cristo, certo? Não é uma mensagem no homem, né, onde o homem é o centro do universo, mas é uma mensagem onde Cristo é o centro. Pessoal, então nós concluímos aqui, né, ao capítulo de número 7, a missão integral paulina, certo? E na semana que vem nós vamos fazer aqui a conclusão, o círculo teológico prático, a mística humana do mistério divino. Então, eu espero que essa aula tenha sido bênção para você, né? Que Deus possa estar te abençoando. Não esqueça de estar fazendo as suas leituras. É claro que a videoaula era uma aula muito resumida, né? Nós debatemos muitas coisas na aula presencial. Mas isso também não deixa de você também participar, né? Você pode participar, sim, mandando a sua pergunta via WhatsApp, via o grupo, né? Lá do nosso curso, certo? Então, nós vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe, e não esqueça de fazer suas leituras. Leia Colossenses e leia a parte do capítulo 7, né, onde fala sobre a missão integral paulina. Tá ok? Forte abraço. Tchau, tchau.